Oi, gente! Então, vamos tá pintando hoje esse risquinho aqui, tá? Esse risco eu mesmo fiz a montagem. Um abacate aberto, uma parte com o caroço e outra parte sem o caroço. E aqui, gente, eu coloquei essas flores aqui. No momento eu não tô me lembrando o nome delas, tá? É uma flor muito bonita, muito fácil de fazer e que geralmente a gente encontra muito nos muros de algumas casas, tá? Se eu lembrar até o final da gravação o nome dessa flor, aí eu falo pra vocês, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu deixo anotadinho aí qual o nome dela, tá? O formato da folha dela é um formatinho de coração, tá? Eu peguei os dois riscos e acabei fazendo essa montagem aqui, tá? Então, eu espero que esteja dando para vocês visualizar direitinho. Para o fundo aqui, gente, eu escolhi, vou utilizar um pincel número 12, um pincel chato, que já está bem gasto, tá? Um pincel grande. E vou utilizar a ajuda do clareador, porque eu quero suavidade, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, passar um pouco, não precisa ser muito, nessa parte aqui do chão, tá? E aí, gente, eu escolhi a cor caqui, tá? Pra tá trabalhando esse fundo aqui. Peguei tinta de um lado só do pincel e eu vou vir aqui onde tá essa linha, tá? Eu fiz uma marcação pra facilitar, pra gente saber onde começa o chão, tá? E onde começa a parte de cima, que é o fundo, certo? Eu quero essa divisão, né, marcada, visível, ó. E com movimento de vai e vem, tá? Movimento sempre na horizontal. Ó, eu venho descendo com essa cor. Reparem que nessa parte de cima, a cor ela fica um pouco mais intensa. Ó. Tá? Faça aqui o contorninho da folha, tá? Sempre esfumando com o movimento de vai e vem para que não fique marcado, certo? Lembrando novamente que é pintura para iniciante, pintura em tecido. As dicas que eu dou aqui é para quem realmente está iniciando, tá bom? Então, eu tento passar o passo a passo completo de uma forma simples para vocês estarem fazendo, tá? A partir do momento que vocês conseguirem ir aumentando o grau de dificuldade das suas pinturas, o seu nível também vai aumentando, tá? Então, aí vocês já passam a fazer trabalhos um pouco mais elaborados e que requer um pouco mais de técnica. Aqui eu passo mesmo só o início. Gente, fiz o meu fundo, tá? O meu chão, tá, gente? É o chão, na verdade. O fundo é tudo que está por baixo e acima aqui do chão. Então, a gente vai estar trabalhando agora. Eu escolhi a cor capucino, mas se você não tiver o capucino, podem estar utilizando uma outra tonalidade que se pareça com esta aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A cor jatobá, camurça, pode ser usado. Vai ficar um tonzinho um pouquinho diferente, mas isso não vai interferir não, tá ok? Eu gosto muito da cor capucino. Eu acho uma cor bonita. Se você usar com clareador, ela fica mais suave, tá? Pode também estar utilizando a cor mauve, se você tiver, tá? Mas aí é uma cor nova da Acrylex, ó. Eu vou passar um pouco de clareador, tá? Em volta aqui dos meus elementos. Não precisa muita quantidade, só um pouquinho. Principalmente na parte externas aqui, ó, da flor, tá? Essas partes aqui, entre as folhas e as flores, são chamadas partes mais profundas, tá? São as partes que devem ficar mais escuro. Então, você deve sempre utilizar um pincel menor para atingir essa área direitinho, tá? E usar a tinta pura,
tá? Por quê? Porque, como eu falei, a gente quer esse fundo aqui um pouco mais escuro. Então, eu vou começar por aqui, ó. Vou dar um zoom, tá? Pra ficar melhor de vocês visualizar o que eu vou fazendo aqui, ó. Então, aqui nesta área, ó, eu peguei o pincel número 10, que é um pincel menor. Vocês podem utilizar o 10 ou então o 8, ó. Tá? E aqui nessa parte de baixo, ó, eu venho com a sujeirinha que tá no pincel e vou esfumando. Desculpa, não pegou? Só um minuto. Aqui, ó. E vou esfumando, ó. Ó, até suavizar essa tinta. Certo? Agora, a gente vai fazer esse canto aqui abaixo da folha. Ó, não precisa se preocupar com os caules que ligam as folhas, tá? Depois, a gente faz ele por cima desse fundo aqui. Ó, e aqui, gente, eu venho com a sujeirinha, ó. Tá? Agora, vamos continuar aqui nessa outra parte, ó. Vou fazer essa parte de baixo. Não tem muita dificuldade, tá, pessoal? Um pouquinho demorado, porque tem que fazer o preenchimento da fibra direitinho. Tá? Ó, aqui. Aqui vai subindo, ó. E você já vai esfumando, tá? Essa parte aqui, ó. Também. Ó, esfuma. Se precisar, utilize um pouquinho do clareador para ajudar a espalhar melhor essa tinta, tá? Ó, e daqui eu já passo pra essa parte daqui, porque o fundo, gente, ele tem que ser contínuo, tá? Ele não pode parar muito, tipo, aqui embaixo da folha e daqui não dá continuidade. É necessário que dê essa continuidade, essa fluidez, e aí sim ele pode ficar numa tonalidade um pouco mais clara, tá? E só mesmo com a sujeirinha do pincel a gente vem, ó, puxando, tá? E assim a gente vai fazer, gente, todo o fundo. Tá bom? Ó, agora a gente vai fazer essa parte daqui. Ó, a divisãozinha que tem. Abaixo da flor. Ó. Agora, essa parte aqui é um cantinho bem pequeno. Pode até utilizar um outro pincel que você quiser, tá? E, ó, eu puxo pra cima e vou esfumando. Vou pegar um pouquinho do clareador incolor pra me ajudar aqui a suavizar. Certo? Agora, eu vou fazer essa partezinha aqui, ó. Tá? E aqui eu vou usando a sujeirinha do pincel, ó. Certo? Aí, gente, se vocês quiserem estender esse fundo mais pra cima aqui, o que eu recomendo vocês fazer? Tá colocando, ó, você pode até diluir no pratinho um pouco dessa cor capucino com o clareador ou com diluente. Por quê? Porque essa parte de cima, toda aqui de cima, a gente vai querer ela bem suave. Eu não quero um tom muito forte. A gente quer um degradê. Então, vou tirar o zoom. Passei o clareador, vou pegar aqui, ó. E vou vir no pratinho, na lateral do meu pratinho aqui, ó. E vou tirar o excesso, tá? Tirando o excesso, ó. Repare aqui do lado do abacate, ó. Eu vou vir, ó, um movimento circular com a minha mão bem leve, fazendo o esfumado. Como eu passei o clareador e peguei pouca tinta, eu vou conseguir fazer um esfumado aqui, ó. Um tom mais claro, ó. Movimento circular, bastante leveza na mão.
tá? Eu vou voltar lá no meu pratinho pra pegar mais um pouquinho de tinta. E eu venho, ó. Tá? Eu quero suavidade nesses elementos da parte de cima. Ó. Certo? Agora, nessa parte daqui, gente, eu vou colocar um pouco mais de clareador. Tá? Molhei bem o tecido. E eu vou escolher uma outra cor pra dar aí uma tonalidade um pouco diferente, tá bom? Então, pra combinar aí, gente, eu escolhi a cor amarelo bebê. Tá, ó. Vou lá naquele meu pratinho, tá? Vou tirar um pouco do excesso do pincel, esfregar um pouquinho. E eu vou vir aqui, ó. Ó. Com o amarelo bebê nessa parte aqui. Por quê? Aqui eu quero que simule a claridade que estaria entrando por aqui. Tá bom? Aí, se quiser, gente, pode estar colocando também um pouquinho do lado de cá, ó. Nessa lateralzinha. Bem pouquinho mesmo. Como a gente colocou o clareador, esse amarelo ele ainda vai ficar suave, ele não vai ficar um tom muito forte, certo? Então, gente, essa foi a nossa primeira parte. Na segunda parte da nossa aulinha agora, a gente vai estar trabalhando as folhas, tá bom? E depois os outros elementos, tá? Eu prefiro mostrar pra vocês o passo a passo, então, aqui a gente fez o fundo, tá? E a parte do chão, tá? Se vocês quiserem estar escurecendo aqui, ó, com um pouquinho de sépia, tá? Pra dar mais ilusão ótica aí, pode estar fazendo. Ó, vou pegar um pouquinho aqui bem rapidinho pra vocês poderem ver. Ó, pouca tinta de um lado só do pincel. E onde eu coloco? Onde os elementos estaria fazendo sombra. Por exemplo, abaixo do abacate. Tá? Ó, dos dois abacates. Ó, esfumo bem, tá? Pra cor dar um diferencial aí. E aqui também, gente, abaixo desta folha. Ó, esfumo, esfumo, esfumo. Tá? Aqui vou colocar um pouquinho mais. E aqui, ó. Ó, com o movimento de vai e vem, eu consigo dar profundidade aí, certo? Agora, eu fiquei com a segunda parte da nossa aulinha.